O cara tá voando, Zé. O cara tá um pitbull raivoso, Sim, né? sim. Mordendo no cangote dos adversários, querendo muito dentro dessa Copa do Mundo. Eu acho que a presença do Neymar, né, acabou tirando, né, o peso, aquele caminhão que ele estava carregando nas costas. Sem dúvida. Deixou ele mais leve, né? E a gente sabe do potencial, né? Não é assim, já foi eleito o melhor jogador do mundo, mas a gente sabe que ele é um dos melhores atacantes do mundo. É diferente, né? Quando a gente, né, começa a pensar sobre o próprio Neymar, né? A gente vê Messi, né, vê jogadores dessa posição, né? E hoje no futebol brasileiro, principalmente, é uma raridade. Pessoal, eu vejo muita gente criticando, vai levar o Neymar nessas condições físicas, etc e tal, né, com histórico de lesões, hoje ele é mais atleta, né? Cara, não interessa o comportamento dele fora de campo. Eu acho assim, o Neymar é um jogador diferenciado. E hoje, infelizmente, a culpa, entre aspas, não é do Neymar estar na seleção, é do Brasil não produzir mais jogadores do naipe dele. Esse é um detalhe legal, ponto, né? Que você está falando, porque aí eu trago muito da tua experiência de campo. Você jogou, né? Foi jogador dos anos 90, 2000 mais ou menos, né, Zé? Isso. De lá para cá, a gente não tem uma safra tão grande, tão forte de jogadores como nessa época. Pelo menos nos anos 90 e 2000, a gente via a geração do Ronaldinho Gaúcho. Eu não me esqueço jamais aquele gol da Copa América, que o Ronaldinho chapelou e mandou no ângulo. 17 anos. 17 anos, né? Então, desde essa geração, a gente não vê mais novos nomes. Então, está começando a surgir agora porque os clubes voltaram a investir, né? Eu não estou falando de Marizia não, né, Zé? É mais ou menos esse caminho, né? Cara, assim, é o que você falou, né? Tem essa nova geração, né? Aliás, essas novas gerações, na verdade, elas acham que o futebol começou em 90, né? Na verdade, não foi, né? Acho que a pá de cal foi em 2014, eu sempre falo isso, onde a gente, né, teve aquele vexame dentro de casa, aquele 7-1, acho que a gente resolveu mudar o conceito, né, de tipo de treinamento que a gente executa, principalmente nas categorias de base, né? Então, aquele 10, né? Aquele jogador com estereótipo do Messi, do próprio Neymar, franzino, né? Que faz magia dentro de campo, a gente não encontra mais, né? Infelizmente. Então, como eu falei, às vezes a gente fica pensando, levou o Neymar para quê? O Neymar agora ele tem que ser reposicionado, ele não é mais aquele Neymar, né, que joga do lado do campo, que tem explosão, que muda de direção, que é letal no X1, né? Não é mais, que ataca o espaço, esquece. Tem que realmente reposicionado dentro de campo, acho que ele mais próximo ali do gol, entre linhas, né? Tendo um espaço pré-determinado para ele poder correr e desenvolver o que ele tem de melhor. Ele tem um passe muito bom, ele tem um chute muito bom. Você tem que, na verdade, extrair o que tem de melhor do Neymar nesse momento. A bola parada, então são vários fatores. Você vê, ele entrou ontem, né, totalmente, né, visivelmente fora de ritmo de jogo. Sim. Mas na bola que ele pegou, ele meteu a bola lá no Vinícius Júnior, que o Vinícius quase fez o gol. Então acho que são, né, inclusive, aquele pouquinho, né, Zé? Pelo menos vai devagarzinho, vai a seleção jeito, a seleção ajuda muito o modelo de jogo, porque é uma seleção que joga de uma forma associativa, né? E aí aquele 1-2, encosta ali no Paquetá, encosta no Bruno Guimarães, encosta no próprio Vini Júnior, Matheus Cunha, então isso aí acaba fluindo. E aí o que eu falei, o acerto de passe talvez tenha sido o grande mérito dessa seleção brasileira para que pudesse esse modelo de jogo, né, que foi implementado, principalmente agora, já no início da Copa, né, pudesse fluir da melhor maneira. Então, acho que a seleção brasileira, nesse sentido, está bem. O adversário é fraco. Mas muita gente pegou o adversário fraco aí e passou o trator, passou o carro. Então, a seleção fez isso ontem, né? Claro que a gente tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, a bola aérea defensiva, principalmente. Às vezes, as laterais, você vê o Ryan, eu não gosto de falar essa palavra que eu acho muito pejorativa, que é o secretário de lateral, não. Ryan fez um trabalho sujo, mas aquele trabalho que é necessário, tático, porque a gente, né, infelizmente, tem uma caveira de burro enterrada naquele setor do lado direito. Foi embora Estevão, foi embora Rafinha, Wesley. Então, aquele é um setor onde a gente precisava realmente, até porque tem um Danilo. Né? O Danilo, a gente sabe muito bem, é um jogador já de idade, né, que ataia o campo, como a gente costuma falar, mas não é aquele jogador que vai te potencializar daquele setor do lado direito. Então, o Morelli até falou sobre o eixo, né? O Brasil está muito pelo eixo do lado esquerdo, mas eu vi muitas variáveis táticas onde a seleção brasileira conseguiu desenvolver um bom futebol e a gente espera que seja assim na próxima fase. Aliás, você inclusive falou sobre o Ryan também. Eu falei de dois nomes, né? Falei do Vini Júnior. Eu quis falar também do Ryan. O Ryan assumiu uma... Vamos jogar o preto no branco aqui. Assumiu uma bucha. Né? Assumiu uma bucha ontem
e está tentando se desenvolver da melhor maneira possível. Está tentando, como um bom mineiro diz, correr pelas beiradas para poder chegar no time também, né, Zé? A gente tinha falado no programa passado em relação ao Martinelli, que ele tinha dado entrevista que poderia ser essa possibilidade, né? E ele manteve o Ryan, ou seja, como eu falei, a gente tem um time que a partir do momento que isso foi consolidado lá no jogo contra o Haiti, então, a partir do momento que ele encontrou esse modelo, né, faltava esse encaixe do setor do lado direito. E o Ryan foi muito bem contra o Haiti, melhor ainda contra a Escócia. Então, assim, é o que eu falei, vai pavimentando a estrada, né, aos pouquinhos, vai arrumando um buraco aqui, outro acolá, mas a seleção está nesse caminho. E é interessante da gente ver, porque é uma Copa do Mundo atípica, né? Você vai trazer matéria aí sobre né, o clima, né? A extremidade do clima hoje, que isso influencia. A gente tem... já nós vamos falar, inclusive, de Portugal, que teve que cancelar o treino, tá? É isso mesmo. Do clima. Pois exatamente. Então tudo isso aí, o jogo da França parou. Imagina para um jogador, você está vencendo... Você está doido. E aí, de repente, você tem que parar 1h30 quase, depois você volta para o mesmo jogo. Então isso é muito complicado. A própria parada da reidratação, né? Você está lá ganhando 2-0, amassando o adversário. Próximo fazer o terceiro gol, parada para reidratação. Então é complicado, né? A gente sabe que é necessário, mas essa parada poderia ser revista, né? Menos tempo, mas a gente sabe que tem né, outras situações envolvidas. Outras nuances, né, Zé? Justamente. Então isso realmente acaba atrapalhando. Mas você tem que ter a leitura. Cada Copa te apresenta, né, elementos, né? E a gente sabe que o clima, a bola tecnológica, né, o impedimento semiautomático, né, a intensidade dos jogos, né? O calor extremo, como a gente falou, a possibilidade dessa parada de tempo, né? Eu acho que tudo isso, né, você tem que levar em consideração. Campos, né, que muitos jogadores estão reclamando, a própria logística, né? O Brasil, por exemplo, se ficasse em segundo lugar no grupo, ia ter que ir lá para o lado do México, lá para outra chave, né? Então ia complicar um pouquinho. Exatamente. Né? Você ter ali né? É muito importante dentro de uma Copa do Mundo, Renan, você né, viajar o menos possível, tá ali próximo do centro de treinamento, né? E, enfim, você vai se adaptando, né? Eu acho que isso aí acaba sendo muito positivo, né? Dentro de uma seleção, principalmente se tratando de Copa do Mundo. Muito bem. Antes da gente falar com o nosso Robson Morelli, eu quero deixar a nossa